Um dia, quando nós tivermos um lugar, né, para chamarmos de nosso, né, como igreja, né, sem pagar aluguel, né, um templo, um espaço assim, eu penso num espaço redondo assim, ó. Já pensou? Vai ser bom, né? Muito bom. Ok, então vamos lá, Efésios 4, versículo 15. Paulo está falando aí da unidade, da fé, né, do corpo de Cristo, do serviço aos santos, da edificação da igreja. É disso que ele está falando. E aí, no verso 15 de Efésios 4, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, ele diz aí para a gente andar na verdade, viver na verdade, em amor, e assim o resultado disso é que vamos crescer em tudo. E quando ele diz crescermos em tudo, está mais do que evidente que tem que ser em tudo. Então temos que crescer emocionalmente, temos que crescer socialmente, temos que crescer na família, né, nos laços familiares, temos que crescer na inteligência, temos que crescer espiritualmente, né, na palavra, na comunhão, na adoração, no louvor, na diaconia, na missão, né, no serviço. Então, crescer em tudo significa que nós temos que crescer em todas as áreas da vida e o tempo todo. Ou seja, nós não podemos nos dar ao luxo de pararmos de crescer. É questão de responsabilidade que não dá para fugir. Se somos cristãos, se o Espírito habita em nós, bom que se a gente tivesse tempo de estudar, né, todo o que Paulo falou aqui antes. Então, se nós estamos nesse projeto de Deus que Ele nos escolheu, nos adotou, nos trouxe à existência, então se a gente foi achado por esse Deus, Ele diz, segue a verdade em amor e cresçam em tudo. Temos que crescer em tudo. Mas aí ele diz assim, ó, crescendo em tudo, não para qualquer direção. Ou seja, ou ele diz assim, cresçamos em tudo, aí ele coloca aí, não naquilo, mas naquele. Crescermos em tudo naquele. Aí ele diz, quem é esse? Que é o que está escrito aí? Que é o cabeça. Não sei se você está entendendo. Se ele pôs Cristo como cabeça e que eu tenho que crescer nele, em tudo eu tenho que crescer naquele que é o cabeça, significa que o seu crescimento já tem senhorio, já tem direcionamento, já tem um controle. Você não vai crescer em qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer forma, para qualquer direção, para qualquer propósito. Crescer em tudo, naquele que é o cabeça, já está dizendo que o nosso crescimento tem que ser em Cristo, para Cristo, dependente de Cristo, amarrado em Cristo e sem possibilidade de sair disso. Não tem outra possibilidade. Então eu tenho que crescer intelectualmente naquele que é o cabeça, Cristo. Eu tenho que crescer socialmente naquele que é o cabeça, Cristo. Eu tenho que crescer espiritualmente naquele que é o cabeça, Cristo. Eu tenho que crescer
emocionalmente naquele que é o cabeça, Cristo. Isso é muito joia, porque faz com que eu fique motivado a crescer, mas o principal, o primeiro beneficiado com o meu crescimento é sempre Cristo, porque eu estou crescendo nele, naquele. Então ele diz, siga a verdade em amor e cresçam em tudo naquele que é o cabeça. E ele está falando isso aqui para cada um que faz parte do corpo de Cristo. Aí ele diz assim, esse que é o cabeça, no qual eu tenho que crescer, ele diz no verso 16, de quem todo o corpo, a igreja, eu e você, nós, de quem todo o corpo, aí ele diz aí, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O que acontece? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok. Eu não sei, pela carinha de vocês, eu acho que vai ser difícil, né? Hoje. Mas vamos tentar, né? Se a gente não tentar, a gente não fica sabendo, né? Vamos ver? O tique-teco, né? Que são os dois neurônios aqui, ficam brigando aqui nessa hora, né? O tique e o teco. Mas vamos provocar o tique e o teco, né? Então, vamos lá. Eu quero que você entenda a progressão do texto. Olha o que o texto está dizendo. Sigam a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ele identifica a cabeça. Eu tenho que crescer para essa cabeça, né? Aí ele diz assim, de quem, ou seja, da cabeça, né, de Cristo, de quem todo o corpo, e o que é o corpo? A igreja. Nós, não uma denominação, mas a igreja, o corpo de Cristo em toda a terra. Aí ele traz aqui uma orientação. Esse corpo precisa estar bem ajustado e consolidado. O que você entende por corpo bem ajustado e consolidado? Que ocupa bem o seu espaço, que está em união. Bem ajustadinho, equilibrado, né? Compensado, sincronizado, não é? Bem ajustado e consolidado. Agora vamos lá. Isso, a nível de corpo de Cristo, de igreja, significaria o que, necessariamente falando? Todas as partes. Ok. E quem são essas partes? Individualmente? Cada um ocupando seu espaço, bem ajustado, equilibrado, em unidade. Cada um cumprindo a sua missão. E aí, se isso acontece, o que vai acontecer aí? Olha lá, né? Pelo auxílio de toda junta. Ou seja, esse corpo bem consolidado e ajustado pelo auxílio de toda junta. Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar aqui no corpo humano, né? Olha para o seu corpo, olha para o corpo aqui um do outro
E olha o tamanho da cabeça de cada corpo aqui presente. Todo mundo olhou para o Anderson, né? Isso. Junta, você só tem junta no seu corpo nas partes que precisam movimentar. Você não tem junta no seu corpo nos órgãos que não precisam de movimento. Né? Oi? Certo. Vejam bem, tudo no nosso corpo, desde quando a gente é fecundado no útero, né, das nossas mães, lá dentro do útero, você já começa a ter um crescimento, e esse crescimento precisa ser harmonioso, bem ajustado, com a cooperação, pelo auxílio de cada junta. Quando você nasce, né, bebê, você vê que isso continua. Só que agora, porque você saiu do útero e agora você está comendo e tem movimentos que você não poderia fazer no útero, então você vai crescer mais, melhor, não é? E aí as juntas, pelo auxílio das juntas, cada parte do seu corpo fica ajustado. O que ajusta o crescimento das partes no nosso corpo são as juntas. Porque é pelo auxílio dela que os membros do nosso corpo vão se ajustando, vão crescendo e se equilibrando, se ajustando. Pelo tamanho do osso, pela massa muscular da carne, do corpo. Calma, vamos chegar lá, né? Então, essas juntas são importantíssimas no ajuste, que ele fala aqui, né? E na consolidação do corpo, que vai produzir, então, o crescimento para a cabeça, né? Que é o que ele está falando. Então, ele diz, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Aí ele põe assim, com a justa cooperação de cada parte. Então aí ele está falando que as juntas, todas elas têm a sua participação no crescimento, mas tem que ter também a cooperação de cada parte, não só das juntas, mas os membros que estão ligados às juntas precisam cooperar, senão a junta não tem função nenhuma, vai ser inútil. É isso que ele está falando, né? E aí ele diz, a cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo. E aí o que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. Olha o que ele diz. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. O que significa isso? O que ele está querendo dizer é o seguinte, cada parte tem que crescer. Se você não crescer, você prejudica todo o corpo, prejudica as juntas, compromete elas e, consequentemente, compromete a cabeça do corpo. Então, Paulo está dizendo, o corpo tem cabeça. O corpo tem partes, tem membros. O corpo tem juntas. Aí ele está dizendo, todos precisam estar ajustados, consolidados,
para que auxiliem as juntas, para que elas cumpram suas funções como juntas, e assim, pelo auxílio das juntas, cada parte tem que buscar o seu próprio aumento. Olha o que ele diz aí, olha no finalzinho do versículo 16, ele diz, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Então é responsabilidade de quem está no corpo buscar também o seu próprio aumento e a sua própria edificação. Porque a gente tem dado muita ênfase no crescimento do outro, de abençoar o outro, de investir no outro, de promover a edificação e o crescimento do outro, do corpo. Nesse texto aqui, Paulo deixa isso e fala agora da responsabilidade individual que você tem. Você não pode descansar no seu marido, você não pode descansar no seu pai, você não pode descansar no pastor, você não pode descansar na igreja, você não pode descansar nos seus pais, você não pode descansar no Google, você não pode descansar no celular, na igreja virtual, no YouTube. Você não pode descansar no outro. Você tem obrigatoriamente que crescer, aumentar o seu próprio crescimento e edificar a si mesmo em amor. Porque se você fizer isso, você vai cooperar, vai ficar bem ajustado e consolidado com o corpo todo. Eu não sei se você está entendendo, deixa eu te fazer entender. Uau, vamos lá. Quando você casa, com o seu cônjuge, presta atenção no que eu vou falar aqui. Esse casamento fica bem quando só um desenvolve intelectualmente. O outro vai ficar sempre atrasado. Só um faz faculdade. Só um faz o seu mestrado, o seu doutorado. O outro continua lá no ensino médio ou no primeiro grau e nunca desenvolveu. Dá certo esse casamento? Não é? Agora vamos lá. Espiritualmente, os dois são casados, mas só um ora. Só um lê a Bíblia. Só um cresce. Só um conhece. Só um obedece. Só um pratica. Como é que fica esse casamento? E os filhos deste casamento? Agora vamos trazer isso para a igreja. Se você faz parte de uma igreja, de uma organização, e aí só alguns poucos ali daquela igreja é que buscam, jejuam, oram, estudam, cresce, frutifica, amadurece. Como é que fica essa igreja? Agora imagina, isso dentro da liderança da igreja, onde só um dos muitos líderes cresce, busca, pratica, esforça, luta, faz de tudo para conhecer, para pregar, para evangelizar, para discipular e tudo. Como é que fica isso? Agora, para você entender a gravidade da situação, como você
que está aí dedicando, buscando, lutando, amando, querendo. Como você se sente com relação àquele que não acompanha você, seja o seu cônjuge, seja alguém da sua família, seja gente da igreja? Como é que você se sente? Triste, que mais? Tem mais sentimentos do que só tristeza. Raiva, indignação, chateação, ansiedade, frustração, desânimo. Já pensou? Por quê? E tem um outro, né? Você se sente traído, você se sente abandonado, desprezado, porque só você busca, só você cresce, só você está afim de crescer, de agradar a cabeça, ou cabeça que é Cristo. E os outros não. Você quer um corpo harmônico, bem consolidado, bem ajustado. Você quer ver todas as juntas auxiliadas. Se você quer frustrada, triste, defeituosa, ela não tem harmonia, é um monstro, é um corpo monstruoso. Porque isso é o que acontece no nosso corpo. Se só uma parte do seu corpo, né, desenvolve, a outra parte fica debilitada. E a gente percebe a olhos nus. Exato. Cone, né? Exatamente. E é assim. Porque o que Paulo está dizendo aqui, que o desejo de Deus para a igreja, para o corpo dele, é que o crescimento seja equilibrado, que cada um coopere, que seja bem consolidado, bem ajustado, pelo auxílio de cada junta, cada um cresça, aumente e edifique a si mesmo em amor. Para quê? Para que todo o corpo seja beneficiado com o seu crescimento. E isso vai gerar o quê nos demais membros ou partes do corpo? Segurança. Eu posso buscar porque o meu irmão também está buscando. Eu posso investir porque o meu irmão também está dando. Já pensou aquela igreja que só um grupinho contribui financeiramente com a igreja? Aí gera insegurança. Gera insegurança e até inibe aquela igreja de investir, de avançar, porque ela não pode contar com todo mundo, só com um grupo. E olha o atraso que a igreja fica, porque só um pouquinho contribui. A gente não pode avançar. Agora imagina se uma igreja, vamos supor, como a nossa, que presencialmente aqui, né, estamos em aproximadamente 30 pessoas, não é isso? Fisicamente, porque temos mais pessoas virtualmente e em outros lugares. Mas aqui, né, 30 pessoas. Imagina se os 30 contribuem com fidelidade, com segurança, com alegria. O que isso gera no rebanho? Segurança. Segurança. Porque aí eu sei que o que eu faço, o meu irmão faz. Exatamente. E isso encoraja até aqueles que vão chegando. Porque eles vão chegando aqui e descobrem que esses 30 estão unidos. Os 30 contribuem. Aí eles querem contribuir. Eles serão constrangidos se não contribuírem. Porque toda a igreja está unida na contribuição e faz com alegria. O mesmo se aplica à evangelização. Quando vamos fazer evangelismo ou evangelização, a igreja está em peso. Com chuva, sem chuva, cansados, não cansados.
E sabe o que é você sair da sua casa, atravessar a cidade, convicto, certo de que eu vou chegar lá e não vou ficar sozinho, porque a minha igreja vai estar presente? Você tem essa certeza de que você está se sacrificando, ralando, correndo, né? Terminando de comer o sanduíche dentro do carro, né? Porque não deu para comer na mesa, mas eu tenho que ir porque eu sei que a minha igreja vai. Aí você chega lá na igreja, está a turma toda. O que isso gera na gente? Unidade, consolidação, é o corpo bem ajustado, sincronizado, unido. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Mas isso tem que acontecer individualmente. Você tem que. Olha o que ele diz aí no finalzinho do versículo 16. Né? Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Se isso acontecer, aí nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. As juntas aqui seriam os ministérios, né? Porque os ministérios envolvem partes. Não é assim? Cada ministério não tem muitas partes. Então, as juntas são esses ministérios, são os serviços que a igreja desempenha, que tem suas lideranças, que promove os movimentos. O seu tico-teco. O ministério, por exemplo, o ministério de diaconia, é uma junta da igreja, do corpo de Cristo. Não é? Não. Isso, não. Né? A diaconia é uma junta, é um ministério que envolve muitos membros, muitas partes, homens e mulheres, diáconos e diaconisas. Ministério infantil, são juntas da igreja. Juventude, louvor, ensino, tudo isso são juntas. Né? Que é o que ele diz aqui, né? Que pelo auxílio de toda junta, segundo a cooperação de cada parte, desempenha o seu próprio aumento e crescimento, edificação em amor. Quantas juntas estão sofrendo porque as partes que as compõem não se dedicam, não se edificam a si mesmas, não buscam o seu aumento, o seu crescimento. E aí você prejudica toda a junta do corpo. Prejudicando as juntas, o corpo todo sofre. E quem vai receber o impacto direto disso? Cristo, que é a cabeça do corpo. Muito bem, muito bem. Você fez aí uma boa analogia, porque quando há esse desajuste no corpo de Cristo, a gente sobrecarrega outras partes, outras juntas. E aí a pessoa sofre. Aí o que a gente causa na igreja? Doenças. Por que tem um número de desigrejados? De gente que cansou da igreja. E você conversa com muitos desigrejados, eles falam assim, não, cansei, lutava sozinho, contribuía sozinho, fazia tudo sozinho, cansei, dou conta não, quero igreja mais não. Né? Eu até já falei aqui na igreja, lá em Recife, eu trabalhei como seminarista com os prostíbulos, né? do Baixo Recife, lá no centro, perto do Porto. Eu ia toda sexta-feira lá, e com o Exército de Salvação. E lá eu encontrei muitas prostitutas
que estavam na prostituição, e a minha conversa com elas, eu sempre ouvia a mesma coisa: cansei de igreja. Se eu era santinha, né, eu tinha algum espaço. No dia que eu caí, acabou. Nunca mais pude ser ajustada, né, equilibrada. Nenhuma junta me aceitava. E aí como é que o corpo vai crescer desse jeito? E aí elas preferiram sair. Então o que esse texto está querendo dizer para nós nesta noite? Esse texto está querendo dizer para a gente que você é completamente responsável pelo corpo, no qual você está inserido. A ideia aí é que você é membro de um todo que te mantém no todo. Vou repetir, né? Você é membro de um todo que te mantém no todo. Põe na sua cabeça: eu sou membro de um todo que me mantém no todo. Então você é membro de um todo. Esse todo, que é o corpo, ele tem uma sinergia própria, uma vez ligado a esse corpo, que ele te mantém no corpo, no todo, no corpo. Deixa eu te explicar. Uma vez dentro do corpo, uma vez membro do todo, você se mantém no todo e nada pode tirar você do corpo. Nada. É isso que eu quero que você entenda. Só que se você for relaxado, você prejudica todo o corpo. Mas você vai sair do corpo? Não. Não saíram do corpo. Se eles são verdadeiramente crentes e estão desigrejados, eles continuam dentro do corpo, não da igreja institucional que a gente vê, mas eles estão dentro do corpo de Cristo. Só que o distanciamento deles, a ausência deles da congregação física, de uma igreja física, está prejudicando todo o corpo de Cristo. A igreja está perdendo a força, a igreja está perdendo o vigor, porque esses que deveriam estar dentro estão fora das instituições, estão deixando de congregar. Mas são eleitos? São. Estão prejudicando todo o corpo de Cristo? Estão. Cansadas. Uhum. Se eu não tratar ela, aí com o dedo apropriado, eu vou atingir o joelho, quadril, o corpo não, eu estou mexendo na minha estrutura. Exato. Uma coisa tão pequena, né? E o corpo todo sente. Então, agora você vai querer tirar todo o seu dedo, jogar fora? Não, tem que conservar. A palavra de Deus para nós nesta noite é uma exortação muito pessoal, muito direta para nós. Tipo assim, é igual uma família. Você tem lá seu filho, sua filha, seus filhos. Se eles estão bem, se eles ajudam em casa, se eles seguem as normas da casa e tudo, a casa flui, tudo dá certo. Mas se este filho é um problema, é um peso, você vai deserdá-lo, você vai negá-lo,
Você vai dizer, ele não é mais meu filho? Ninguém faz isso. Você vai continuar dizendo, é meu filho, é minha filha? Sim. Mas ele vai prejudicar toda a família? Vai. É o que Paulo está dizendo. Que o corpo de Cristo já está formado. E ele é o cabeça de todo esse corpo. E ele não vai pôr nenhuma parte desse corpo, nenhum membro para fora. Ele não vai rejeitar. Só que Paulo está dizendo que o cabeça quer é que esse corpo seja bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de cada junta, para que ele tenha os movimentos, tenha o crescimento, combine com a vontade da cabeça de Cristo, e assim Deus é glorificado. Por isso ele diz, mas para isso acontecer, cada parte tem que buscar o seu próprio aumento e a sua edificação própria, para poder combinar com a sua junta, na qual ele está ligado. E aí todo o corpo cresce em harmonia, tem unidade. Mas aí ele diz assim, está claríssimo aí, se você então é membro do todo, o todo te mantém no todo. Só que você pode prejudicar o todo por não buscar o seu próprio crescimento. Mas mesmo não buscando o seu próprio crescimento, se prejudicando, deixando de aumentar, deixando de crescer, você nunca será tirado do todo. Mas você vai prejudicar o todo. Então, o que a gente precisa? Passar isso para a igreja, para os irmãos, para o corpo de Cristo, e tentar conscientizar desde quando são crianças, jovens, conscientizá-los de que eles estão dentro do corpo de Cristo. E que a gente precisa cuidar uns dos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, para que eles aumentem, se edifiquem, cresçam, se ajustem com as suas juntas, para que eles não prejudiquem o corpo todo. E aquela máxima, né? Se o fulano quer se lascar, que se lasque. Estou nem aí. Não é legal. Agora, a gente precisa discernir quem verdadeiramente está no corpo. Porque às vezes nós nos preocupamos, nos desgastamos com gente que não está no corpo. Mas pensamos que está. Né? E às vezes nós também viramos as costas para alguém que está no corpo, mas que está vivendo mal. Precisamos de discernimento para sabermos se realmente essa pessoa está no corpo, e se está, então temos que cuidar, investir, orar, exortar, acompanhar, equipar, fazer de tudo para que ela não prejudique o corpo, deixando ela mesma de crescer, de se edificar. Mas também discernimento para saber que, olha, eu estou orando por essa pessoa, estou atrás dela, estou investindo nela, mas está muito evidente que essa pessoa nunca esteve no corpo. Então, se ela não ama o cabeça, se ela não faz o que Paulo diz no início do versículo 15, seguindo a verdade em amor, então não perde tempo com essa pessoa, não. Ela não é do corpo, embora possa até estar lá dentro da igreja, e a gente pensando que está no corpo, e aí perdendo tempo com essa menina, com essa pessoa. Deixa quieto. Precisamos de discernimento para saber quem está e quem não está.
Não estão. Isso, isso, isso. O corpo de Cristo. Isso, porque a gente, exato, a gente tem uma tendência de misturar igreja, instituição, com a igreja do corpo de Cristo, que é única em toda a terra, em todo o tempo, e que só Ele sabe quem é essa turma lá. Mas a igreja aqui da terra são CNPJs, e CNPJ não é corpo de Cristo, não. Ih, põe, olha aí, muitos, homossexuais, prostitutas, todo tipo de gente. Isso, isso. E muita gente dentro de igreja, batizadinho, engomadinho, né? Bonitinho, cheirosinho, crentinho, que fala aleluia, paz do Senhor, e um monte de coisa, dizimista, um monte de gente que toca na frente, que todos esses vão para o inferno, assim. O lugar deles já está lá preparadinho, lá, não é? Então, o Senhor disse isso, né? Não vos admireis se as prostitutas e meretrizes vos precederem. Né? Preceder significa chegar na sua frente, né? No reino dos céus. Então, isso é muito provável, né, de acontecer. Mas o que eu quero que vocês e nós entendamos nesta noite é que nós somos membros de um todo e isso mantém você no todo. Eu quero que você entenda isso. Né? Você é membro de um todo e isto te mantém no todo. Se você é membro de um todo e isto te mantém no todo, você tem que mudar essa maneira de você lidar com o todo. Você tem que se portar dentro desse todo de forma responsável. Porque se você é membro de um todo e isso te mantém no todo, a forma bagunçada, relaxada e responsável que você vive dentro deste todo prejudica o todo. Então, você não pode descansar sabendo que é membro de um todo e que isto te mantém no todo. Aí você descansa, bem, se eu estou no todo e por isso aí apenas eu já me mantenho no todo, então eu vou ficar aí do meu jeito e que se dane. Né? Tipo assim, eu vou na salvação dos outros. Né? Já que é assim, eu sou membro do todo e isso me mantém no todo, então eu vou descansar no outro. Né? A santificação do todo, o trabalho do todo, do corpo, né, do todo, isso aí já vai dar glória a Deus e eu estou dentro do todo e Ele não vai me expelir do todo, então eu vou nessa sombra aí. Não, não é assim. Primeiro que se você é membro do todo, você não pensaria isso. Isso não é pensamento de gente que está dentro do todo.
Isso é de gente que não está dentro e gostaria de estar. E vai quebrar a cara pensando que está lá dentro. Ah, mas eu pensei que eu estava no todo e que eu era membro do todo e que isto me manteria no todo. Agora eu descobri que nunca estive dentro do todo e eu sempre estive fora. É verdade. Deu para entender que você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que fazer discípulos, você tem que frutificar, você tem que crescer, você tem que receber o auxílio de toda junta. E você tem que aumentar o seu crescimento, você tem que se edificar, você tem que buscar crescer, querer ser de santos como eu sou santo. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Você tem que crescer, você tem que desejar ardentemente o genuíno leite, diz a palavra de Deus. Você tem que identificar os seus dons e colocar os seus dons a serviço do todo. Você tem que contribuir, você tem que ser fiel, você tem que investir. Como ele diz assim, cresçamos em tudo. Tem que crescer em tudo. É responsabilidade sua. Primeira, né? Mas nós precisamos entender isso aqui. Nas suas orações, nas nossas orações, a gente tem que orar mais ou menos assim: Senhor, obrigado porque eu sou membro do todo. E eu tenho aprendido que isso me mantém no todo. Mas me ajuda, Senhor, a ser melhor para o todo. Livra, Senhor, o todo da minha maldade, da minha preguiça, da minha falta de fé, do meu relaxamento. Senhor, eu sou mau, eu tenho muitos pecados, mas não deixa eu pecar contra o todo dessa forma. Porque senão eu vou ficar cada vez pior, porque eu não quero que o todo seja prejudicado por minha causa. Que culpa tem o todo da sua maldade? Que culpa tem o corpo de Cristo do que você faz com a sua intelectualidade, com o seu tempo, com a sua saúde, com a sua inteligência, com o Espírito que habita em você e que te dá dons? A culpa é sua, o relaxamento é seu, a omissão é sua, a preguiça é sua. Só que a palavra de Deus para nós nesta noite é que o seu pecado, a sua vida bagunçada, o seu descaso, não está prejudicando só você, não. Está prejudicando o todo, no qual você é membro. E que por ser membro do todo, isto te mantém no todo. Então, vamos melhorar isso. Vamos melhorar. E como eu costumo falar, né? E agora que eu estou ficando mais velho, eu estou repetindo mais vezes, né? A gente está ficando velho, gente. Né? E as nossas juntas estão com mais dificuldade, né? Para agachar eu ainda faço, mas para levantar, só Jesus na causa. Né? Lá em Moçambique, a nossa caminhonete lá, né, o pneu amanhecia murcho, né? Pneu velho, né? Eu tinha que comprar pneu novo, trocar. Aí quando eu olhava, o pneu murcho. Aí eu falei, ixi. E trocar pneu de caminhonete. Né? Eu estou doidinho para o Augustão ir fazer missões lá, para ele fazer isso para mim. Né? Os dois, o Davi com 60 e pouco, eu com 57.
Nossa, rapaz. Eu agachava, né? Para uso e tudo. Eu tinha que abraçar a caminhonete, eu tinha que abraçar o capô, o para-choque, levantava uma perna primeiro, levantava a outra. Nossa, dá até gastura. Né? Vocês ficam rindo aí, né? Quase todo dia. Foi assim várias vezes. E aí eu enchia, procurava furo, não tinha furo. Aí eu estava com os 4 pneus novos lá que eu tinha comprado, né, em Maputo. Só que eu falei, vou usar o máximo o velho, né, para depois pôr o novo. E fui tentando, fui exercitando. Aí chegou o dia que eu falei, não, é melhor trocar logo. E aquela angústia de acordar todo dia de manhã, né, e puxar a janela assim para dar nos 4 pneus. E o medo de já ver lá um murcho, né? É triste essa angústia, mas é porque eu quis isso, né? Eu fiz isso. Aí depois que eu troquei os 4 pneus, aí eu fiquei aliviado. Falei, poxa, agora eu fiz uma coisa boa. Isso. E na vida, de acordo com o texto aqui, é isso que Paulo está dizendo. A gente sabe o que tem de fazer e não faz. E quando você não faz, você prejudica todo o corpo. Porque aí eu atrasava os nossos compromissos, já ia sujo, cansado, já saía chateado. E o outro irmão ia cansado, gastava dinheiro. Né? Então, tudo é responsabilidade nossa. Né? Aí a gente, quando faz o que deve ser feito, aí todo o corpo é beneficiado com o que a gente faz de melhor. Então, que Deus nos abençoe, guarda essa palavra no seu coração. Essa semana, escreve no seu celular aí, né? Eu sou membro do todo, e isso me mantém no todo, para que você se organize melhor e abençoe o todo, o corpo no qual você está inserido. Como Paulo diz aqui, né? Crescendo em tudo naquele, não naquilo, mas naquele que é o cabeça. Ele te pôs no todo, no corpo dele. Ele te chamou, cara. Você está lá. Então vamos fazer que a nossa entrada no corpo de Cristo, sermos membros, que isso seja realmente algo que produza glória ao Senhor e edificação para as nossas vidas. E quando isso começar a acontecer aqui na Remide, conosco, esse grupinho pequeno, nós vamos crescer, Deus vai trazer crescimento para nós. Pessoas vão chegar aqui, mas vão ver um grupinho que são membros do todo e que os mantém no todo, e eles são unidos, bem ajustados, consolidados, que nós estudamos aqui. E com o auxílio de toda a junta, está crescendo. Bênção. E ninguém está para trás. Todo mundo crescendo. Hoje, lá no acampamento, uma irmã, né, deu um testemunho, eu quero concluir com isso, com esse testemunho. Uma irmã deu um testemunho. Ela falou assim, olha, eu estou muito feliz e também muito envergonhada por mim mesma. Porque ela diz, eu encontrei aqui neste acampamento um casal que eu encontrei há alguns anos atrás, né? E este casal, quando eu encontrei eles há um tempo atrás, eles não eram tão maduros, pareciam ter muita coisa ainda para conquistar, mas eu era como eles, ela falou. Mas aí passei alguns anos sem os ver e os encontrei aqui hoje, nesse acampamento. E aí eu estou admirada de que eles cresceram, mudaram para melhor, amadureceu. E eu estacionei, não cresci, estou agora bem longe do que este casal se tornou.
muito jóia a sinceridade da pessoa. E ela falou isso em público, na frente de todo mundo. Que ela estava assim, ó, com esse casal, no mesmo nível, alguns anos atrás. Hoje o casal, ó, e ela aqui. E não é assim? Quantas vezes a gente estaciona, não cresce, não avança, e outros irmãos que buscam, que crescem, que se consolidam, que aumentam o seu conhecimento, buscam a sua própria edificação, eles beneficiam o corpo. Esse casal que essa irmã mencionou, eles têm feito muito pelo corpo, têm ajudado o corpo, enquanto que o outro casal que não cresceu não tem feito nada. Muito pelo contrário, às vezes dá trabalho para o corpo. Então, olha aí, o tempo está passando e a gente precisa avançar. Ok? Faça um propósito aí de que você vai só avançar, nunca retroceder. Sempre avançando, nunca retrocedendo. Porque eu estou no todo. E isso me mantém no todo. Então, se é assim e nada vai mudar isso, eu tenho que fazer jus a esse pertencimento que Deus me deu, de pertencer a um todo. Então, eu não vou mais prejudicar esse todo. A partir de hoje, eu vou fazer que a minha vida seja bênção para esse todo. Em tudo, né? Ele diz aqui, crescendo em tudo. Então, vamos lá. Em tudo. Em tudo, eu quero beneficiar o corpo de Cristo. Amém? Então, qualquer irmão que quiser orar ao Senhor pela palavra de hoje, ore e nós vamos concordar com a sua oração e vamos dizer amém. Então, qualquer irmão ou irmã, faça a Deus essa oração.